dizer que eu sou uma intraempreendedora, né, que depois fui construir os meus próprios espaços. Eu sempre trabalhei em instituições, principalmente corporações multinacionais. E ao longo dos 10 anos, eu consegui agregar muito conhecimento na área de tecnologia, tirei certificações internacionais, cheguei a cargo de gestão, mas não me via nesses espaços. Não tinha outras pessoas negras nesses espaços, não havia quase nenhuma mulher na liderança. E a todo momento eu era questionada se realmente eu deveria estar ali. Foi quando eu tive um burnout em 2013, né? Eu não levantava da cama, não queria comer. E eu larguei tudo e fui morar nos Estados Unidos, pensando que eu deveria fazer a segunda coisa que eu mais gostava, que era escrever, trabalhar em relação à literatura. Então fui fazer um curso de férias numa faculdade de lá. E quando eu fui ver, eu corri do problema e o problema continuou comigo, né? Voltei ao Brasil e foi a primeira vez que eu empreendi. Eu abri um salão de beleza afro, sim, um salão de beleza afro. A pessoa sai da área de SAP e vai abrir, né, um hub de estética. Só que era uma estética que era muito mais uma resposta ao meu não pertencimento aos espaços do que realmente um sonho de ter um salão afro e de ter me preparado para isso. E aí, como uma boa empreendedora, eu quebrei, né, depois de 6 meses e voltei para a área de tecnologia. Mas eu voltei muito mais com open mind, né, com a mente aberta a entender qual era o meu papel em cada espaço que eu estaria, do que o contrário, do que entender o espaço para depois me sentir legitimada. Então, em 2017, vendo que ainda continuava uma dicotomia, uma desigualdades muito forte, principalmente na área de tecnologia, que cada vez mais, né, há espaços e é hoje a menina dos olhos aí de muitas das empresas por conta da gente ter maiores oportunidades de trabalho. Eu via que cada vez mais eram espaços masculinos, eram espaços de uma única cor. E esses espaços, por mais que eu dialogasse, eu não conseguia ter o mesmo impacto acelerado do que eu tendo o meu próprio espaço. Foi quando eu fundei o movimento Black Money, junto com o meu sócio, Alan Soares, que é um homem negro da área financeira, trader de mercado. Então ele tinha a mesma dor na área financeira de não ver outras pessoas negras nesses espaços, de perguntar como é que eu posso gerir carteiras e gerar riqueza para pessoas, sempre para pessoas diferentes do meu espelho. Por que eu não posso educar a minha população e ajudá-la a cada vez mais poder investir e escalar os seus próprios negócios? E eu, dentro da tecnologia, me questionando da mesma coisa. Por que eu tenho que dar saves imensos para corporações que não estão nem um pouco preocupadas se são espaços, né, friendly, se são espaços amigáveis para todas as pessoas? Então o movimento surge, ele com FIN ou com tech. A nossa fintech, ela surge muito no propósito de dar emancipação para a população negra no Brasil e no mundo a partir de serviços financeiros. Mas quando a gente foi olhar, né, o que a gente precisava para provocar a mudança a partir do Black Money, a gente viu que precisava muito mais do que apenas ter bons serviços financeiros no mercado. A gente precisava trabalhar com comunicação, com visibilidade de profissionais negros e negras, trabalhar com o network, né, que fala muito do que eu vim falar aqui hoje. E a gente devia também trabalhar principalmente educação. Uma educação empreendedora, uma educação voltada para a gestão de negócios, uma educação voltada ao entendimento de que não é apenas ter uma ideia ou não é apenas solucionar um problema teu. Você precisa ter um desenho de negócios, você precisa entender esse mercado, você precisa ter muito explícito qual é a persona e quais são as hipóteses a ser testadas. Todos esses nomes, essas nomenclaturas, a gente está acostumada a ter, por exemplo, dentro do Sebrae, um apoio a microempreendedores, mas tem muito microempreendedor que não tem a mínima noção que tem esse espaço. E quando vê
grandes estruturas, não se vê nessas estruturas, sente que ali também não é um espaço para si e que não vai conseguir dialogar e absorver aquele conhecimento. Então o movimento Black Money hoje ele tem um pilar de educação chamado Africa Tech, que é o pilar onde a gente desenvolve uma linguagem com instrutores e monitores pretos e pretas para pessoas pretas. E a gente fala de modelagem de negócios com design thinking, a gente fala de marketing digital, inside sales, programação básica em Python, mas tem alguns gatilhos que a gente evita. Por exemplo, em sala de aula eu não vou falar mindset, eu vou falar direcionamento de mente, eu vou falar mentalidade. Por quê? Porque eu preciso primeiro criar uma empatia, criar identificações para depois desbravar outros campos. E dentro da Africa Tech a gente motiva para que o empreendedor, a empreendedora, entenda que pode ser um negócio muito mais de escala do que de sobrevivência. Nós somos, enquanto população negra, 53% da população microempreendedora do país, mas a gente não consegue nem 30% empregar outras pessoas. Então, como que a gente sai dessa sobrevivência, né, do empreendedorismo por conta de não ter espaço no mercado de trabalho e parte para um empreendedorismo ajustado, um empreendedorismo com olhar para o mercado, um empreendedorismo inovador e disruptivo. E aí a gente começa a falar de pessoas empresárias, mulheres empresárias, pessoas negras empresárias, que a gente tem essa dificuldade muito de ver empreendimentos, né, de se ver enquanto pequeno, mas não consegue ver que hoje as startups, que a gente tanto tem como referência e cita em eventos, começaram pequenas, começaram de sonhos, de dores, às vezes, dos seus próprios sócios, como o meu e do Alan, mas conseguiram apoio, suporte para uma escala, para uma preparação de entender que a minha solução é uma solução que vai atender uma demanda social e uma demanda social aplicada a vários grupos. Bom, o movimento, a gente, enquanto mulheres negras, nós somos 28,7% da população brasileira. Então, mulheres negras é o maior grupo, né, populacional no Brasil. Quando a gente fala de praticar Black Money, de ter o dinheiro preto circulando por mais tempo dentro da própria comunidade negra, a gente tem um apoio muito forte de mulheres negras e não negras, porque essas mulheres sentem que não tiveram acesso à educação financeira. Essas mulheres sentem que, se não fizerem um fortalecimento intra-comunidade também, entre mulheres, não conseguem chegar a lugares onde elas não são vistas, né? Então, eu, enquanto uma mulher em liderança, por exemplo, nas empresas, eu sempre tive muita facilidade de fazer um diálogo de me sinto sozinha enquanto uma pessoa negra junto a outras mulheres, porque essas mulheres também se sentiam sozinhas nesses espaços. O movimento ele vem para trazer e mostrar essa oportunidade de fortalecimento dentro da própria rede e que essas redes podem se conectar. Então, hoje nós temos parcerias com vários grupos de mulheres, né? O movimento Black Money ele não é restrito a apenas mulheres negras, é para pessoas negras, mas nós temos muitas mulheres brancas aliadas e ativas que querem ajudar e que querem principalmente levar a ideologia e prática do Black Money para seus amigos, seus parentes que são pessoas negras, entenderem a importância de se autoconhecerem, se organizarem, criarem redes para daí provocar a mudança necessária. Bom, enquanto a gente pergunta, o problema é que, né, a gente pergunta se a discriminação existe e a gente não pergunta quem é que discrimina, né? Então a gente sabe que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo, porque não é um racismo declarado. E a gente diz que quando você tem um inimigo declarado, é muito mais fácil de você lutar, porque você se mantém forte. Quando a paulada vem de qualquer lado, é que te pega, te balança e consegue te derrubar. Então, no Brasil, o racismo ele está nas movimentações internas da estrutura. Não é à toa que nós somos 67% da massa desempregada do país. Não é à toa que um jovem negro morre a cada 23 minutos. Não é
coincidência de que 75% dos 10% mais pobres do país têm a mesma cor. Então, se a gente for olhar para todos esses números, a gente vê uma movimentação histórica de marginalização e de não inserção da população negra, né? Hoje, 20 de novembro, consciência negra no Brasil. E, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o feriado não acontece. A cidade está toda, a cidade não para falar e refletir de que tem uma maioria. Quando a gente fala de Minas Gerais, a gente tem um histórico aí, a gente tem a Rota de Minas, e é um histórico muito forte de um racismo muito arraigado, de um período escravocrata, onde nós tivemos 388 anos de não humanidade, onde simplesmente há 130 anos atrás eu era um objeto para qualquer pessoa não negra que estivesse aqui. Então, como que depois de apenas uma geração e meia, a gente vai discutir que somos todos iguais? Não somos todos iguais, não precisamos ser iguais. Pessoas iguais são muito chatas, né? Pessoas negras não são iguais entre si, elas precisam realmente ter um respeito e um entendimento das diferenças entre as pessoas. E a gente não busca que a empatia venha automaticamente porque a gente fez uma campanha na internet. Não, hoje em dia existe auto-boicote, né, para empresas que não incluem e não desenvolvem pessoas negras, mulheres e outros grupos minorizados, porque não somos minorias, somos grupos minorizados de acesso. E aí, quando a gente fala de movimentações como o movimento Black Money, a gente está falando de fazer nós por nós, de criarmos nossos próprios espaços, de criarmos ferramentas para que nossas empreendedoras e empreendedores negros não precisem mais lidar com: será que aqui é o meu lugar, não é o meu lugar? Será que eu consigo sentar na tua mesa, você me dá um espaço? Não, eu vou começar a olhar dentro da minha cadeia produtiva se tem espaço para você ou não. Se você for uma pessoa ainda fadada a entender que o privilégio tem que estar em mãos de um percentual específico de gênero e uma parcela específica de raça, é porque você não está aberto para uma sociedade 5.0. Você não está aberto para uma geração milênio, para a geração cristal, que estão aí falando que eu estou e não eu sou. Falando que se realmente nós não nos conectarmos pela nossa essência, a gente não tem por que estar junto. Eu vou me juntar com a minha galera. E o movimento Black Money pede isso. Vem se juntar com a nossa galera. Nós movimentamos 1,7 trilhão de reais na economia brasileira. Então, é dinheiro à beça. Se a gente for pensar aí, os 53% de microempreendedores pretos que nós temos no Brasil, se cada um empregasse mais uma pessoa, a gente teria aí, no mínimo, mais 6 milhões de postos de trabalho. Então, é para isso que a gente está trabalhando. A gente não quer gastar tempo, a gente diz, educando empresa branca que não quer se abrir para a transformação digital, porque a transformação digital possibilita que as pessoas se reconheçam em todos os espaços e reconheçam que existe racismo no Brasil, no mundo inteiro, que existe sexismo no mundo inteiro e que tem coisas que são vieses, tem coisas que são realmente preconceito. E não tem espaço para a gente dialogar com pessoas preconceituosas. Eu costumo dizer que os boletos continuam chegando na mesma velocidade, a gente só tem um peso muito maior em relação à representatividade. Então, são outros ninos, outras ninas que precisam ter voz e vez nos espaços. E sendo uma única mulher negra na lista da Forbes entre 20, quer dizer que ainda temos um problema aí. A gente consegue entrar nos lugares com a discussão de gênero, nem sempre ação, mas estamos discutindo. E quando a gente vai falar a questão de raça, isso é o tempo todo minimizado, como se a gente não tivesse que falar de um problema enraizado. Então, falar dessa nomeação, como falar dos 100 mais influentes afrodescendentes do mundo, como eu ganhei em 2018, é falar da necessidade de ter uma cara preta representando 28,7% da população e também todo o resto de pessoas pretas e não negras que se sentem representadas em espaços onde olha e fala: cara, se ela está ali com cara e coragem, independente se amanhã ela vai ter emprego ou não, se a empresa dela vai quebrar ou não, é porque a gente está aqui muito mais para propósito, a gente está aqui para legado. Então, ser esta pessoa, estar nessa posição,
é poder dar continuidade a um trabalho que não é meu, uma luta que não é só minha, que vem dos meus ancestrais, que vem de outras pessoas que lutaram ao longo de tantos séculos, e lembrar que nossas raízes são muito maiores do que apenas um período escravocrata. Saber que a nossa voz ela precisa também ecoar para que a próxima geração tenha um caminho muito mais asfaltado e consiga falar de equidade de maneira real, intencional e juntos, né? Juntas, como a gente costuma falar.